No final do século XIX, estava existindo uma incompatibilidade no campo da física entre as leis do eletromagnetismo e os experimentos realizados neste campo. As leis do eletromagnetismo, conforme as 4 equações de Maxwell, não estava batendo com os resultados obtidos nos experimentos. Entre os físicos que estavam empenhados em resolver este problema, estava Max Planck. E este problema os físicos deram o nome de catástrofe do ultravioleta. Para resolver o problema entre essa incompatibilidade entre as leis do eletromagnetismo e os experimentos obtidos em laboratório, Max Planck se viu obrigado a intuir a ideia de quantum de energia. Através das suas pesquisas e dos seus estudos da radiância espectral. Justamente essa intuição do quantum de energia é que deu origem à física quântica em 1901. Portanto, o verdadeiro criador da física quântica foi o físico alemão Max Planck. E ganhou um prêmio Nobel por causa disso. Só para você ter uma ideia bastante geral, bastante apressada do significado de quantum de energia, fundamentalmente ele é a menor energia do universo. E o seu símbolo é H, e o seu valor é 6,626 vezes 10 na menos 34 vezes Joule vezes segundo. Portanto, é uma medida de potência de energia, né? Fundamentalmente, o quantum ele é a essência da realidade material. Tudo que tem massa, tudo que é físico no universo é feito de quantum. Coisas, pessoas, bicho, árvores, tudo. Estrelas, galáxias, mineral, tudo. Tudo é feito de quantum. Então, o quantum é a essência da realidade material. Por isso eu tenho insistido bastante em chamar a atenção de que a física quântica é uma física das essências, pois ela é a física do quantum. E o quantum é a essência da realidade cósmica. E tenho chamado a atenção também para quando nós utilizamos a física quântica na realidade humana para resolver problemas e para concretizar projetos, tenho chamado a atenção de que o que colapsa, o que concretiza os projetos através da física quântica não é o indivíduo, não é a pessoa, é a essência humana que concretiza os projetos. E a essência humana é a consciência. Então, física quântica e consciência são coisas que que interagem fortemente. Prova disso é o colapso da função de onda, processo por meio do qual, quando ocorre a observação da partícula, a mente do observador tem o poder de materializar a partícula. Então há uma grande interação entre quantum de energia e entre a mente humana. Mas eu quero chamar a atenção aqui para alguns aspectos muito misteriosos do quantum, né? O quantum, quando ele não é observado, eu tenho falado bastante nisso aqui no meu vídeo, nos vídeos que eu já publiquei, quando ele não é observado, ele não existe em lugar nenhum.
existe nesse lugar nenhum, chama-se emaranhamento quântico, chamado pelos físicos, um lugar sem tempo, sem espaço, sem causalidade e tudo mais. Então, na realidade, quando o quantum ele entra, quando ele sai do seu estado de superposição, do seu estado de emaranhamento e entra na realidade, na forma de uma partícula, ele surge do nada. Ninguém pode prever onde exatamente o quantum vai surgir. A equação de Schrödinger, que é a equação fundamental da mecânica quântica, ele não diz onde, a equação não diz onde o quantum, onde a partícula vai surgir. Apenas indica onde é maior a probabilidade da partícula surgir, da partícula ser observada. Isso é o que a equação de Schrödinger faz. E ele surge sem causa. E uma das coisas extraordinárias do quantum de energia é que ele surge na realidade cósmica sem uma história, sem uma causa, sem uma biografia. O quantum não tem biografia. Ele surge pronto, feito. Enquanto que na realidade onde nós vivemos, para uma coisa existir, para uma coisa surgir, é preciso ter uma causalidade. É preciso ter uma história de causas e efeitos que produziram essa coisa que surge na realidade. Uma pedra, por exemplo, não surge do nada. Uma pedra tem que ter uma história fenomênica. Ela tem que ter uma cadeia de causalidades para poder surgir. Então ela é produzida por uma história. O quantum não. O quantum existe sem história. Não existe história. Ele nasce assim. Então, na realidade humana, isso aí tem uma repercussão fantástica quando nós utilizamos a física quântica na vida prática, né? Porque nós podemos fazer isso com base no princípio da simetria, que trata das invariâncias das leis. A sentença máxima do princípio de causalidade é, ao final, as leis que regem a microrrealidade quântica regem também a macrorrealidade humana. Então nós podemos utilizar as leis quânticas na vida prática com base no princípio da simetria. Então, na realidade humana, nós não temos partículas para materializar. Nós não temos isso. Nós não temos um quantum de energia. Nós temos projetos, nós temos objetivos, metas, superações, realizações, curas, etc. Isso significa também, se tratando-se da realidade humana, os projetos, os desejos, os objetivos, as metas, as soluções, elas existem agora, pronta, no emaranhamento. No emaranhamento, exatamente como ocorre com as partículas, né? E outra coisa também, quando nós utilizamos as leis quânticas para materializarmos um projeto, para concretizar um desejo, um objetivo, nós não criamos nada, absolutamente nada. O universo permanece o mesmo. Ele permanece antes do nosso projeto e continua a mesma coisa depois do nosso projeto. Lá no laboratório, o cientista, quando observa uma partícula, realmente ele cria a matéria, porque a partícula surge do nada. Trata-se de uma verdadeira criação mesmo, literalmente falando. Da realidade humana, não. As coisas, as pessoas, os lugares, as metodologias, todos os fatores que o nosso projeto precisa, já existem.
Já existe antes da gente ter o projeto. Essas coisas andam por aí. Essas pessoas que vão compor o sistema quântico do nosso projeto, elas andam por aí já. Então, a física quântica, ela não materializa nada, como ela faz no laboratório. Na realidade humana, ela faz duas coisas. Primeira coisa que ela faz, ela possibilita os contextos, o contexto favorável para o nosso projeto realizar-se. A circunstância adequada, o ambiente adequado, o contexto favorável. Essa é a primeira coisa que a física quântica faz. A segunda coisa que ela faz, ela promove os encontros entre as pessoas, com lugares, com coisas, com metodologias, os encontros necessários para a realização do nosso projeto. Então são essas duas coisas, contextos e encontros, né? O contexto melhor adequado é o equivalente da equação de Schrödinger. Lá na pesquisa científica, a equação de Schrödinger é o melhor contexto energético para a partícula surgir na realidade cósmica. A partícula, ela aparece na realidade cósmica onde é maior a sua densidade de energia, conforme o formalismo teórico criado pelo físico alemão Max Born, que também é um prêmio Nobel. Então, a função de onda de Schrödinger, na realidade humana, equivale ao melhor contexto, tá certo? E esta é a função de onda. Então, nós temos que ter uma boa função de onda, um bom contexto para que os nossos projetos se realizam, do mesmo modo como uma partícula precisa de uma boa função de onda para ela poder se materializar. Lembra-se, né? As leis, segundo o princípio da simetria, as leis da quântica, da micro-realidade, operam também na macro-realidade humana. Tá certo? Então, isso significa que no emaranhamento quântico não tem tempo, não tem espaço, não tem futuro, não tem passado. Só existe um eterno presente. Agora mesmo, né, nesse exato momento, o seu projeto, você já está vivendo a história do seu projeto, neste exato momento. E outras histórias também, tudo ao mesmo tempo. Isso chama-se estado de superposição. E por incrível que pareça, você estudou isso lá na física do segundo grau, quando você estudou a física das vibrações, a física das ondas. Você estudou isso, superficialmente, mas estudou. Então, na realidade humana, tudo que é necessário para o seu projeto, pessoas, lugares, coisas, metodologia, dinheiro, todos os aspectos já existe agora. Isso está por aí, espalhado no mundo. Tá certo? E é isso que significa o emaranhamento quântico na realidade humana. Que é essas coisas que já existem agora. Estão por aí. O parceiro da sua empresa, que você deseja criar, já existe agora. A metodologia que você vai adotar na sua empresa já existe agora. O dinheiro que você vai aplicar já existe agora. Isso constitui o emaranhamento quântico na realidade humana, que é o estado de superposição. Tá certo? Então, o seu projeto está pronto agora. Prontinho. Não importa que projeto seja esse. Ele está emaranhado aí. Entre as pessoas, entre as coisas, entre os lugares. A física quântica cria um contexto adequado para que o encontro das pessoas, seu encontro com as pessoas que são necessárias para o teu projeto aconteça. Ela cria um ambiente
E dentro desse ambiente ela promove os encontros. É isso que a física quântica faz. O que é fora disso é misticismo. É tudo misticismo. O que é fora disso. Então, é dentro do contexto que se dá o encontro. É dentro do ambiente, dentro do seu sistema quântico, do sistema quântico do seu projeto. Ali ocorrem, então, esses encontros. Lembra-se, inclusive, os seus problemas também têm uma história. O seu trauma, o seu medo, é precedido por uma história. Aconteceram coisas que produziram os seus traumas, os seus medos. Aconteceram coisas que produziram essa situação atual da sua vida. Então tudo precisa ser precedido por uma história. A camisa que você compra tem uma história. Tem a história do algodão que foi plantado para fazer o tecido, a história da colheita do algodão, do beneficiamento, a história da fabricação da camisa, tem a história do transporte da camisa para a loja onde você compra. Tudo tem uma história. E o seu projeto também. Seu projeto também tem que ter uma história para ele poder existir nessa realidade onde nós vivemos. Se fosse na realidade quântica, se fosse no emaranhamento quântico, essa história não era necessária, porque lá existe um eterno presente, não tem passado nem futuro, lá é tudo um eterno agora. Mas aqui não. Na sua realidade, na sua vida prática, o seu projeto tem que surgir de uma história, né? Uma história de causalidades. Então, eu gosto de insistir nisso, porque isso traz um pouco de luz. Veja, no emaranhamento quântico, tudo existe pronto. Nada existe pela metade, nada existe em partes. A coisa existe na sua totalidade, inclusive o seu projeto. O seu projeto está pronto agora. Com todos os acontecimentos, toda a sua história está prontinho. Agora, neste exato momento. Sem passado, sem futuro. O que é preciso é transferir o seu projeto pronto, que já existe agora no emaranhamento, transferir para a realidade quântica, para a realidade da sua vida prática, para o seu cotidiano. É fazer uma transferência. Por isso eu gosto de insistir que esse aqui é um aspecto bem sutil que pouquíssimas pessoas compreendem. Você não precisa construir nada, pois o seu projeto já está construído. O seu projeto já está pronto, mas não é nem no tempo e nem no espaço. O que você tem que fazer é fazer a transferência do seu projeto, que já está pronto no emaranhamento, para a sua vida. Aí quando você dá os 10 passos quânticos, quando você assume os 5 comportamentos quânticos, naquele exato momento começa a história da realização do seu projeto. Naquele exato momento. Quando você faz tudo certinho, faz todos os passos, todos os procedimentos, todos os psiquismos necessários, pronto. Agora começa a história da realização do seu projeto. Quero insistir aqui uma coisa, que quando um cientista observa a partícula lá no laboratório, quando a mente do observador materializa a partícula, acontece duas coisas. Primeiro é a materialização. A partícula se materializa. Segundo, a partícula subordina-se à intenção do observador. Se o observador desejava ver que a partícula apareça como uma massa, como um corpúsculo, então a partícula se manifesta como um corpúsculo. Se ele monta a sua metodologia de observação para observar a partícula na sua natureza de onda,
a partícula se materializa como uma onda. Então, a partícula diz assim, para observar, você decide, você quer que eu apareça como uma onda ou como uma partícula? Então, a partícula, além de ser materializada pela mente do observador, ela se subordina à intencionalidade do observador. Um experimento bastante conhecido, muito publicado nos textos de mecânica quântica, física quântica, que você certamente já conhece, é o famoso experimento da fenda dupla. Se você de fato entendeu este problema, você então entende que ali mostra claramente que a partícula subordina-se à intenção do observador. Se ele coloca uma fenda só, é porque o observador tem a intenção de observar a partícula como uma massa, como um corpúsculo. Se tem duas fendas, a intenção do observador é ver a partícula como uma onda, para produzir um estado de interferência, lá na tela de centelhamento, o padrão interferência. E ela obedece. Eu estou insistindo nisso porque você pode me fazer a seguinte pergunta. Aliás, já me fizeram muitas vezes esta pergunta. Tudo bem, professor, eu dou os 10 passos quânticos, tudo certinho, tudo, os 5 comportamentos quânticos, tudo certinho, pá, tudo prontinho. Aí acontece o quê? Aí eles dizem assim para mim, aí o senhor diz que os encontros vão começar a acontecer. Dentro do que o contexto adequado vai ser formado. Mas como é que eu posso fazer isso? Eles perguntam para mim. Como é que eu posso me encontrar com o meu parceiro, por exemplo, que hoje mora em Porto Alegre e você está em Manaus? Como é que vocês vão se encontrar? Como é que eu vou ter o dinheiro que está me faltando para aplicar na realização do meu projeto? Como é que eu vou encontrar a metodologia lá para o meu processo industrial? O local? É eu que tenho que sair correndo atrás para produzir esses encontros? Não. Em parte, obviamente que você não deve ficar de braços cruzados. Mas quando você acaba de enviar o e-mail, de dar os 10 passos quânticos, através dos 5 comportamentos quânticos, as coisas começam a acontecer. Aí entram as leis quânticas, você fez a tua parte. Aí agora as leis quânticas é que vão fazer as conexões. Agora mesmo, enquanto você está me ouvindo, está me assistindo nesse vídeo, muitas pessoas que vão participar do seu futuro projeto, neste exato momento, elas podem estar se encontrando. Elas podem estar procurando você. Neste exato momento está acontecendo um bocado de coisas para que o seu projeto aconteça. Isso se você fez tudo certo. Então você não precisa ter esse tipo de ansiedade. Você não precisa ter esse tipo de incerteza. Tá, eu fiz a minha parte, agora quem é que me garante que as coisas estão rolando? Não, isso é a lei quântica. Se você fez certo, não falha. Os encontros acontecem. Porque a mente sua, a consciência sua, é a mesma consciência do cientista que materializa a partícula lá no laboratório. É a mesma consciência, tem o mesmo poder. A partícula que se subordina à mente do observador lá no observatório, subordina-se também à sua mente. E é isso que faz os encontros acontecerem. Porque o teu quantum, que obedece à tua mente, é o teu projeto. O teu projeto subordina-se à sua mente. Princípio da simetria. As leis que regem a micro-realidade quântica regem também a macro-realidade quântica. Isto aqui é princípio da simetria, tá certo? Então, eu gosto de dizer também que
falar quais são as 5 atitudes quânticas, né? Os 5 comportamentos quânticos você tem que ter. Procedem. Primeiro, estado de harmonia. Não peça nada para o universo, não faça encomenda do seu projeto, não faça planejamento se você está em desarmonia. Se você está vivendo num contexto de estresse, de ansiedade, de angústia, de conflito, de briga, de doença, acha um time, procura um método qualquer para se harmonizar. Aliás, o estado de harmonia é o primeiro dos 10 passos quânticos. Então, um outro comportamento quântico é a compreensão. Você só conhecer não basta. Conhecimento não é compreensão. Você pode ter um monte de conhecimento e não compreender. Compreensão é uma iluminação do espírito, é um insight, é um salto quântico. A compreensão é uma coisa metafísica. Então, você adquire bastante conhecimento para ter a compreensão. Você tem que entender os mecanismos que vão acontecer no teu projeto. Você tem que entender as causas que vão produzir a concretização do seu projeto. Isto é compreensão. E a compreensão quem faz não é a razão, é a consciência. A razão produz conhecimento. O que produz a compreensão é a consciência, o espírito. Porque a compreensão é um insight, é um salto, é uma iluminação. E isso a razão não faz. Então, harmonia e compreensão são 2 comportamentos quânticos importantes. O terceiro comportamento quântico é a certeza, estado de certeza, convicção. Não pode haver dúvida, não pode haver incerteza, não pode haver insegurança, indefinição. O seu coeficiente de ignorância sobre os elementos do seu projeto tem que ser quase 0. Estado de certeza, não duvide, não seja pessimista. Não duvide. Tenha certeza e convicção. Esse é o terceiro comportamento. O quarto comportamento, você tem que ter sensibilidades. Sensibilidades de percepção visual para observar as coisas. Sensibilidade na percepção auditiva para captar as mensagens. Sensibilidade para compreender uma análise. Sensibilidade analítica. Sensibilidade para compreender uma síntese. Sensibilidade para compreender um padrão. Uma coisa que tem um padrão na sua vida. Sensibilidade para entender as interrelações entre os fatores do seu projeto. Sensibilidade para entender as causas profundas. Sensibilidade para entender qual é a essência do seu projeto. Qual é a essência de cada elemento do seu projeto. Nós chamamos isso, nós da filosofia, porque eu tenho formação tanto na física quanto na filosofia, nós chamamos de ontologia. Então, esta sensibilidade. E o quinto comportamento quântico é a vontade, né? Que é o estado de ação. Você tem que agir. Desejo é uma coisa, desejo é estático. Desejo é um simples apetite do espírito. É um estado de ser, é parado, uma coisa está. A vontade não, a vontade põe o desejo em movimento. Vontade é dinâmica, vontade é ação, vontade é uma força. Então você não pode ficar de braços cruzados. Você tem que ter vontade ou ação, e que são os 5 comportamentos quânticos, né? Também é importante aqui, quando eu falo em correlação quântica, correlação quântica é o foco, né? É a sua interação psíquica, a sua interação intelectual, a sua interação física com os fatores do seu projeto. É intimidade com o seu projeto. Isso chama-se correlação quântica. Se tornar íntimo do teu projeto, né? Saber observar o seu projeto. O foco.
Isto é correlação quântica. Trocar e-mail com o seu projeto, trocar mensagens, acompanhar, estar presente psiquicamente, fisicamente, intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente. Está presente. Essas coisas todas produzem imagens mentais. Cada vez que você pensa no seu projeto, ele produz uma imagem mental em você. Cada vez que você pensa na pessoa que vai participar do seu projeto, produz uma imagem mental dessa pessoa. Cada vez que você pensa no local onde você vai colocar a sua panificadora, por exemplo, então é bom você criar a imagem com detalhes, com porta, janela, com uma esquina, para isso produzir uma imagem mental forte. Isto é correlação quântica. Com imagens mentais fortes, você tem emoções fortes. Então você tem correlação quântica forte. Se você tem imagens mentais fracas, se você não se emociona quando você pensa no seu projeto, quando você faz as coisas do seu projeto, quando você não tem emoção, significa que você tem imagens mentais fracas. Tem correlação fraca. E onde não há correlação quântica, não há colapso da função de onda. O projeto só acontece onde tem correlação quântica. Então crie imagens mentais fortes para você ter correlação forte. Como é que se faz isso? Deseje ardentemente o seu projeto. Porque se você desejar ardentemente, você vai se emocionar quando você pensa nele. Pensa nos beneplácitos, pensa nas coisas boas que o projeto vai produzir na sua vida. Antecipe estados de alegria, antecipe êxtases. Isso produz emoções. E as emoções produzem imagens mentais fortes, que por sua vez produzem correlações quânticas fortes com o seu projeto. Isso é foco, isso é correlação quântica, isso é intimidade, tá certo? E tem mais, né? Existem dois colapsos, e as pessoas não sabem disso. O primeiro colapso é quando você deseja o teu projeto e que você produza a imagem mental no seu projeto. Antes de você desejar o seu projeto já existe. Ele está aí pelo mundo, que é o estado de emaranhamento. Aí, quando você elabora o seu projeto, pronto, ele passa a existir na sua mente na forma de uma imagem mental. Este é o primeiro colapso da função de onda do seu projeto. O segundo colapso se dá quando o projeto se realiza fora da sua mente. Quando as pessoas se encontram lá fora, quando os esquemas rolam fora da sua mente e quando tudo acontece. Então, o seu projeto sai da sua mente e passa a existir fora da sua mente. Deixa de ser apenas uma imagem mental para se tornar uma coisa real. Este é o segundo colapso. Por isso, isso aqui é importante. Se o seu projeto não existe como uma imagem mental na sua mente, ele não vai acontecer. É preciso que o seu projeto primeiramente exista na sua consciência na forma de uma forte imagem mental. Este é o primeiro colapso. O segundo colapso é quando as coisas acontecem lá fora. Tá certo? Então, por isso, é importante você se emocionar, você viver o êxtase, você antecipar estados de alegria e estados de felicidade produzida pelo seu projeto. Porque isso tudo produz energia, né? E segundo Max Born, o físico alemão, ele disse que a partícula surge, ela se torna observável onde é maior a densidade de energia do sistema.
Então, quando você tem bastante emoção, bastante alegria, bastante expectativa, bastante psiquismo forte, isso significa maior densidade de energia, como falou Max Planck em relação à partícula. Então, quando você se emociona, quando você produz ideias, imagens mentais fortes, você está dando maior densidade de energia para a sua função de onda, que é a equação do seu projeto. Então, não esqueça, primeiro a coisa se concretiza na sua mente, na forma de imagem mental. Depois acontece lá fora. Então, o seu projeto já existe agora. Ele só precisa de uma história para vir para a sua vida prática. Você percebeu? O seu projeto está aguardando uma história. Porque sem uma história, ele não pode surgir na realidade sua. E essa história, ela é construída pelas leis quânticas, sob o comando da sua consciência. Você sempre está no comando, para o seu bem ou para o seu mal. Tá certo? Se você fez tudo certo, se você deu os 10 passos quânticos, se você assumiu os 5 comportamentos quânticos, se você conheceu os 14 princípios relacionados com física quântica, se você fez tudo certinho, é certo que as coisas vão acontecer. Porque as leis quânticas não falham, elas são divinas, são leis divinas, elas não falham. Você pode falhar, eu posso falhar, as pessoas. Se algo está errado com a sua vida, meu amigo, não culpe nem o destino e nem Deus. Vai te olhar no espelho. Eu tenho insistido nisso. Porque aquele sujeitinho que você vê lá no espelho, quando você olha para ele, aquilo é o responsável. Aquilo pode ser a tua bênção ou a tua maldição. Depende do uso que você faz. O fato é que você sempre está no comando. A realidade do seu projeto. O seu projeto subordina-se à sua consciência. Tá certo? Então, gostaria que você refletisse nisso, que você pensasse nisso e desenvolvesse alegria, sentisse emoção, sentisse êxtase. Uma partícula quântica, o que ela vai ser no futuro não depende da situação do presente. O presente não determina o futuro da partícula. Por isso que a física quântica é indeterminista. A física clássica é determinista. Essa física que a gente aprende nas universidades. O futuro, em muitos dos aspectos, depende do que a gente é agora. Física quântica não. Não depende da sua situação atual. Então, a gente mesmo é que constrói, né? Eu quero que você reflita sobre isso. Se a tua vida está ruim agora, não é verdade que ela vai continuar sempre ruim. Se você não tem dinheiro agora, não é verdade que isso vai continuar assim sempre. Se você é pobre, não é verdade que você vai ser uma pessoa pobre no futuro. Se você está vivendo só agora, sem ninguém, não é verdade que você vai ser sempre solitário no futuro. Física quântica é indeterminista. O presente agora, por mais hostil, por mais ingrato que ele possa ser contra você, ele não vai determinar o seu futuro. É o poder da sua mente, de tomar posse desse poder quântico para comandar as leis quânticas, construir, porque é a lei quântica que cria um contexto novo, um contexto bom, um contexto que não é hostil, um contexto que não é ingrato, um contexto que não limita você. Isso as leis quânticas sabem fazer por você. Então não depende do que você tem agora e nem do que você é agora. O esforço, o empenho, óbvio, isso é necessário.
nós agora, nesse exato momento, nós vivemos em duas dimensões. Uma dimensão corpuscular, né? A partícula, ela é uma partícula e é uma onda ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E nós também somos assim. Então nós temos um corpo e temos uma onda. Uma dimensão metafísica, que é a consciência e o espírito. Então, Niels Bohr desenvolveu, com base nisso, o seu famoso princípio da complementaridade. A gente vive, assim como a partícula, nós vivemos em dois mundos ao mesmo tempo. Um mundo físico, material, e um mundo não físico, quântico, ondulatório. E aí é que os esquemas rolam, nessa dimensão ondulatória, que é a dimensão quântica. Então, a qualquer momento, meu amigo, minha amiga, você pode ser surpreendido, surpreendida, com uma solução espantosa para o seu problema. Isso não é misticismo. Isto não é misticismo. Porque eu não falei para vocês que a física, o quantum surge do nada? Exatamente, na realidade quântica, a solução também pode surgir do nada. De uma forma que você não planejou. Uma forma surpreendente. Entre o diagnóstico do câncer e a vida do paciente, o óbito não é a única possibilidade. A vida, a continuidade da vida do paciente também é uma possibilidade. E eu falei também que o quantum desaparece pro nada, instantaneamente. Assim, o teu problema, o câncer que você acha que vai acabar com a sua vida, a crise financeira que você acha que vai destruir a sua empresa, essas coisas todas, pode desaparecer. Existe espaço ontológico na física quântica para que isso aconteça. Isso é intrínseco à realidade quântica. Isto não é misticismo. Por isso, em cima da hora, quando a gente pensa que o nosso contexto vai nos engolir por inteiro, em cima da hora, quando a gente acha que a nossa alegria vai ser destruída, surge uma solução surpreendente. Por isso, a física quântica é uma física da esperança. Uma esperança de que em cima da hora a gente pode esperar que algo aconteça. E isso não é fé, isso não é religião. A física quântica nos dá o direito de ter esperança. Eu vou repetir aqui o que eu sempre tenho feito, né? Vocês já devem saber. Já escrevi um bocado de livros sobre física quântica e eu tenho um livro que não está esgotado, que é este aqui, A Física Quântica na Vida Real. É o resultado de todas as minhas pesquisas de quase 30 anos, de como é que a física quântica atua na nossa vida prática. Então, eu escrevi esse livro numa linguagem objetiva, compreensiva, como um manual. Como é que você pode utilizar a física quântica na sua vida prática, no seu dia a dia, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para resolver problemas e concretizar projetos. Você não precisa conhecer nem de física, nem de matemática. Basta saber ler e ter uma boa mente. E é um verdadeiro manual de utilização da física quântica. Não tem nada de misticismo, não tem nada de autoajuda, não tem nada de religião. Tá certo? E você não encontra em lugar nenhum. Esse livro você só encontra comigo. Então, se você está interessado, basta clicar aí no link que aparece. Bom, você sabe que cor é fóton. E o fóton é o quantum da física quântica. Portanto, a psicodinâmica das cores também tem um fundamento quântico. Com base nisso e com base em outros princípios científicos, eu pesquisei e estudei também, junto com a física quântica, durante 25 anos, o efeito psíquico das cores dos ambientes. Como é que as cores dos ambientes atuam sobre nós? Eu escrevi este livro aqui, também você só encontra comigo. Estudo 28 cores, nenhum livro no mundo faz isso.
cientificamente, sem misticismo, sem feng shui, sem feng shuá, sem feng shuó, sem misticismo, sem eu acho, sem subjetividade psicológica, mas pura ciência. Se você gosta de cores, se você quer construir cenários cromáticos para produzir psiquismo produtivo, é só clicar aí no link que aparece, que você vai adquirir o livro.